né? A educação inclusiva, ela é quando a escola, ela aceita efetivamente aquela criança, ela respeita efetivamente aquela pessoa como ser mesmo, e a gente promove para ela, isso é educação inclusiva, a gente promove meios dela poder superar ali as suas dificuldades e aprender sem fazer nada por ela, né? A criança autista não precisa que a gente faça nada por ela. A gente precisa ter os meios para fazer com que ela aprenda. E assim, dentro da minha experiência, do que eu convivo, né, tanto com as psicólogas quanto com a Nanda, que é professora, eu sempre percebo uma coisa que fica muito clara: não existe uma receita de bolo, né? A gente aqui no Portal do Té, a gente recebe muita mensagem de professor no nos nossos canais de comunicação pedindo ajuda. Ah, eu tenho um aluno que é não verbal e eu queria saber como é que eu faço para ajudá-lo. Eu tenho um aluno que só quer saber da imagem do personagem tal, eu quero saber como é que eu posso facilitar a minha... Então, assim, o que a gente traz é justamente dentro dessa realidade de cada criança, como ser, como individual mesmo, como ser individual, dentro de cada realidade a gente trazer todas essas ferramentas, esses conceitos e esse mecanismo para facilitar todo o processo de aprendizado dessas crianças, fazendo com que o professor consiga conduzir a aula dentro de sala de aula, fazendo com que essa criança evolua, enfim, para que a gente possa atingir aí aquilo que é o denominador comum para todo mundo, né, que vive nesse meio, seja professor, seja pai, enfim. Os professores, eles têm uma participação muito importante nisso, porque quando a gente fala de uma criança autista, tem equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem lá psicólogos, enfim, né? Neuro, fono, né? Todas as pessoas que estão diretamente relacionadas à questão das terapias, à questão dos cuidados com essa criança, né? Temos a família. E aí, muita gente pergunta, tá, e o professor? O professor, muitas vezes, é a pessoa que mais vai estar com aquela criança durante a semana. Porque se você for ver, os pais muitas vezes colocam integral na escola por questões de trabalho, né? Enfim. E mesmo que não seja um período integral, a criança passa o dia inteiro praticamente na escola, a tarde inteira. E quem que está junto com essa criança? O professor. Então, as pessoas às vezes podem pensar, né? Mas o professor, o que ele tem a ver? Tudo, né? Porque o professor vai estar acompanhando aquela criança diariamente, ou de segunda a sexta, melhor dizendo, né? Vai estar junto àquela criança, vai perceber as dificuldades, vai perceber os comportamentos dessa criança. Então, qual que é o papel do professor? Então, acho que é isso que eu quero trazer hoje, né? O que o professor pode fazer, como ele pode lidar com alguns comportamentos, como é que ele pode auxiliar no aprendizado dessa criança. Porque o autismo, por ser um transtorno de neurodesenvolvimento, não há uma cura, não é uma doença, mas isso não quer dizer que as crianças, as pessoas autistas, não possam sempre estar evoluindo. Elas têm total capacidade, né, de alcançar o seu maior potencial, de superarem os seus obstáculos. E isso entra muito na educação também, né? Porque se você for ver, não só para alunos que têm transtorno de neurodesenvolvimento, mas constantemente os estudantes, eles estão superando seus obstáculos, aprendendo coisas novas, saindo da zona de conforto. Cada vez mais a complexidade dos conteúdos aumenta. E aí todas as crianças passam por esse processo da superação, esse processo do aprendizado. Então, por que que um estudante autista não pode passar pelo mesmo? Só porque ele é autista? Não. Aí Pensa comigo. Hoje, uma criança que consegue fazer um tratamento muito legal aqui no Brasil, hoje, um tratamento de ponta, um tratamento bacana, essa criança é submetida aí de 18 a 25 horas de terapia por semana, sim. tá? Mas vamos colocar uma criança que não tenha terapia, que tenha aí uma média de 6, 8 horas de terapia por semana, tá? Vamos imaginar que ela entre na escola uma e saia às 5. Ela passou 4 horas por dia na escola, né? Se a gente multiplicar isso por 5, dá 20 horas. 20 horas na escola, frente
as 6 horas de terapia, a escola consegue fazer todo um reforço positivo daquilo que a gente precisa que a criança aprenda, que é basicamente o que ela aprende na terapia, né? Que foi aquilo que a gente estava conversando na live da semana passada. Não precisa ter muito segredo, basta lá o professor chamar os terapeutas que atendem aquela criança para ele, né, entender como iniciar o processo de condução daquela criança na sala de aula. Então, eu vejo a escola hoje como um papel, assim, tendo um papel muito importante. Muito importante mesmo. É um papel fundamental. E é o que você falou, é exatamente o que deveria acontecer. Então, esse diálogo entre a escola ou o professor, enfim, com os terapeutas, com a família, ele tem que ser muito transparente. Porque é o que você falou, o professor ou a escola pode reforçar aquilo que a criança aprende na terapia. O professor pode trazer questões comportamentais para serem trabalhadas na terapia e vice-versa. Os pais têm que estar cientes de tudo, a família. Então, esse diálogo tem que ser muito transparente, porque os pilares eles têm que se comunicar. Os pilares de uma criança autista, eles não funcionam isolados, né? Então, não tem como a escola lá no seu canto, a família no outro canto, a terapia no outro canto. Não é assim que funciona, tá tudo muito conectado. Então, tem que ter esse diálogo e a escola é uma parte fundamental. E aí que entra justamente o professor, né? Inclusive, já aconteceu comigo isso, tá? De virem estudantes para mim, né, em aulas particulares e tudo mais, e eu começar a perceber alguns sinais de alerta, e aí eu chegar, né, para a família de uma forma, né, bem tranquila e falar: olha, será que o fulano já foi num neurologista? Será que você não seria legal você levar? Sempre sugerindo de uma forma bem tranquila, sem nunca falar nada, porque eu não estou aqui, o professor não está lá para diagnosticar ninguém. O professor acaba percebendo algumas coisas, o professor ele pode aconselhar. Alertar, né? Alertar, olha, seria legal se você levasse, porque levando o profissional adequado, talvez perceba. Porque já aconteceu muito também, muito. Já tive mais de 5 alunos que os pais chegavam e falavam: nossa, prof, mas meu filho não aprende. Aí eu falava: tá bom, vou fazer o possível para ajudar o seu filho. Aí ia lá, começava a dar aula para a criança, e aí eu começava a ver alguns sinais de alerta. E os sinais de alerta, eles são assim, é muito importante que um profissional avalie. É isso que eu ia te perguntar, quais são esses sinais de alerta, né? Então, esses sinais de alerta, você acaba percebendo, por exemplo, crianças que têm um nível de interação social muito baixo, né? Então, por mais que eu trabalhe com aula particular, eu já trabalhei em espaços que eram várias aulas, vários professores, aí tinha intervalo, as crianças se reuniam, iam jogar bola, iam brincar juntas, né? E aí tinha lá aquela criança que não tinha essa interação, né? Então ela tinha essa interação social muito baixa, não apresentava esse nível assim. Também crianças que apresentam algum atraso no desenvolvimento, então às vezes um atraso na fala pode também ser um sinal de alerta. Eu falo pode por quê? Porque não quer dizer que seja. É um profissional especializado que vai falar isso para os pais, né? Então, um neurologista, um psiquiatra, enfim, né? Mas pode ser um sinal de alerta. E nas horas das brincadeiras também, aquelas crianças que às vezes não brincam de forma funcional. O que isso quer dizer? Tem lá o carrinho, né? Normalmente, as crianças vão, os meninos, as meninas, enfim, eles pegam um carrinho e eles, né, brincam com o carrinho, né? Rodando, né? Rodando o carrinho. E aí você vê que tem aquela criança que, sei lá, pega um carrinho e bate no outro. E tá super se divertindo. Ela tá brincando, mas ela não tá utilizando o brinquedo conforme a sua função. Isso também pode ser um sinal de alerta. A dificuldade na comunicação, muitas vezes, também. Rigidez. A rigidez também é um sinal de alerta bem clássico, né? Então, a rigidez do comportamento da criança, aquela criança que tem aquela rotina muito fechada, não gosta de sair da rotina, não gosta de, por exemplo, ter aula com outra professora, porque acabou criando um vínculo, porque eu já atendi crianças, né, que não tinham nenhum transtorno de desenvolvimento, e daí, sei lá, vamos supor que eu estava de férias.
Ó, essas 2 semanas vai ter uma prof substituta. Ah, legal, prof, tranquilo. E tinham crianças que não, porque você é minha professora, você que eu gosto, eu não quero ter aula, porque foge muito da rotina, foge dos vínculos daquela criança. Então, essa questão de rigidez também pode ser um sinal de alerta. Então, enfim, existem várias coisas que podem ser vistas pelo professor. Até mesmo, tem coisas que a própria escola nota. Por exemplo, uma certa seletividade da criança, seletividade alimentar na hora do lanche, com texturas de certos alimentos, né? Então, esses sinais de alerta, eles podem ser, assim, bem perceptíveis dentro do ambiente escolar. Muitas vezes os pais, a família, percebem também dentro de casa, claro, né? Mas nada impede que o professor também acabe percebendo aí esses sinais, né? Sinais de alerta que podem significar que a criança esteja enquadrada aí dentro do espectro autista. Talvez esteja, talvez seja alguma outra coisa, aí é parte da família levá-la a um profissional para realmente tirar essa dúvida, né? E poder, enfim, Diagnosticar isso. exatamente. Dentro do processo educacional, do processo de desenvolvimento, tem tanta... Os professores, eles têm tanta possibilidade de enxergar coisa que a maioria das famílias não consegue enxergar, né? Eu sempre digo, eu tive muita sorte porque eu consegui diagnosticar o meu filho com 1 ano porque ele tinha um irmão gêmeo, né? Então, assim, Sim. mas a gente sabe que a média de diagnóstico gira em torno dos 3 aos 4 anos de idade, né? Por quê? Porque, né, os pais, às vezes, se já tem outro filho, esqueceu como é que era aquele filho quando ele desenvolveu né, dentro dos marcos do desenvolvimento, ele esquece. Ou se ele é o primeiro filho, ele também não tem uma referência, uma base. Então, geralmente, os grandes sinais de alerta, eles vêm primeiro da escola, né? Então, se a escola está preparada para identificar isso em bebês, em crianças de 2 anos, de 1 a 2 anos, de 2 a 3 anos, e aí você tem um jeito para chegar na família, você consegue fazer com que aquela família inicie, né, um processo de investigação o quanto antes. Porque é esse o objetivo, né? Eu sempre digo, o diagnóstico é libertador. Quando você tem o diagnóstico, você aceita o diagnóstico, você diz, nossa, maravilha, agora eu sei para onde eu tenho que ir. Enquanto você não tem o diagnóstico, você fica naquela, é ou não é? É ou não é, né? Então... É exatamente esse o objetivo, né? Só que existem N fatores. Então, às vezes, você traz para a família sempre tem, né? Muito difícil não ter, na verdade, aquele estado de negação inicial, do tipo, não. Ah, hoje ele parece que é autista, mas ó, ontem não parecia. Ontem ele teve um dia completamente comum, nada aconteceu. Aí no dia seguinte a criança, por exemplo, tem uma crise na escola. Às vezes por questão sensorial, por exemplo, né? Aí chega para os pais e fala, ó, veja mãe, veja pai, hoje aconteceu isso. Daí os pais, não, mas imagine, né? Normal, criança faz birra, eles confundem com birra, né? A gente até traz isso no nosso e-book, inclusive birra versus crise, como identificar, como lidar, enfim. E aí a família pode entrar primeiramente num estado um pouquinho de negação até que a investigação realmente comece, né? Isso é super normal. Eu falo isso, não é culpabilizando a família. Não, Claro não, que acho que não. faz... Porque A negação faz parte do processo. Faz parte do processo. É muito difícil receber esse diagnóstico, né? Mas então, quando a gente diz que muitas famílias têm essa questão da negação e que muitas vezes o primeiro sinal vem da escola, nossa, né? A gente não está querendo culpabilizar as famílias de forma alguma. É porque esse processo de negação, ele faz parte, né? Com certeza. Faz parte do processo e depois que você supera, né? Depois que você vira a página da parte de negação, é que aí você colhe os frutos e que você vê realmente o resultado efetivo do negócio, né? Eu sempre conto que eu passei aí 7 meses em processo de negação e eu acho que depois que você aceita que vem o caminhar. E essa sua empatia, é assim, é tudo que a gente pede no meio do caminho. Por mais que você, por exemplo, você não tem filho, a Camila não tem filho, a Letícia não tem filho, a Gabi não tem... Quem somos nós, né? Somos uma mãe e 4 profissionais que se juntam justamente para trazer essa empatia e trazer essa visão, esse conhecimento que pode auxiliar professores e pais de forma dinâmica, de forma didática.
e de forma imediata, né, a trazer a melhoria para os seus filhos. Então, assim, mesmo não tendo filho, essa empatia é tudo que a gente pede no meio do caminho para encontrar pessoas que sejam empáticas. Eu não preciso de ninguém para me apontar o dedo, né? Eu preciso de pessoas que me ajudem a achar saídas e soluções. E uma mãe, quando matricula um filho para fazer, né, para você fazer o acompanhamento pedagógico dele, ela está dizendo para você, eu tenho um problema que eu não consigo resolver e você vai ter que me ajudar, né? Então, eu acho que é aí que entra a empatia desse professor que faz Sim. o reforço, o acompanhamento pedagógico, enfim. Dentro, né, do autismo, existem algumas questões comportamentais que podem ser muito evidentes, né, em sala de aula também. Então, eu trouxe já alguns sinais de alerta, né, e tudo mais, mas existem coisas que podem acontecer, né, não que vão acontecer, porque já falamos muito isso aqui, né, no nosso perfil, nas lives. Nem toda criança autista é igual. Todas são seres humanos diferentes, com histórias diferentes, famílias diferentes, né? Antes de tudo, são crianças. Então, o que a gente fala aqui não é um caso que, meu Deus, tem que seguir todos os requisitos, todo mundo é igual. Não. Mas tem questões que podem acontecer, né? Que podem vir associadas ao TEA, né? Questões comportamentais. Então, eu já consegui perceber isso algumas vezes, a questão, por exemplo, do isolamento no ambiente escolar, dessas crianças se isolarem. Por quê? Porque não se sentem compreendidas, né? Ou porque não suportam as questões sensoriais, às vezes é um ambiente com muito barulho, alguma coisa que para aquela criança não dá. Ou às vezes, até por não verem essa necessidade da socialização, que é uma coisa que vem junto aí ao autismo, né? Então, esse isolamento, ele, né, pode vir a acontecer. É uma coisa que um professor pode identificar. Muitas vezes também a criança pode se sentir muito ansiosa, então ela acaba se sentindo insegura, até dentro do ambiente para realizar as atividades, né? A criança pode ter uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Na hora do lanche ela pode comer demais ou comer de menos, né? Coisas que o professor acaba anotando também dentro do ambiente da escola, né? Você se refere a uma dor de barriga, a uma dor de cabeça, assim, tipo, antecedendo alguma atividade que ele está ansioso para que aconteça, ou que ele está nervoso, preocupado. Sim, sim. O meu primo tem muito isso, né? O meu primo que é autista, ele começa a ficar ansioso por alguma coisa, ele já fica meio mal, né? Ai, eu tô com dor de cabeça, não tô mexendo bem, ai, tô com dor aqui, dor assado. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. E às vezes isso pode gerar crises, né? Na criança. E já me perguntaram, assim, né? Tem pais, às vezes, que perguntam, tipo, mas meu filho tá agressivo, isso é normal, prof? Ah, porque meu filho bateu no coleguinha, isso é normal, prof? Então, assim, a agressividade, ela não faz parte do diagnóstico do autismo, dos critérios de diagnóstico. Ela não necessariamente faz parte. Mas, contudo, autistas, eles podem apresentar comportamento agressivo decorrente da desregulação mesmo, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer também. E pode acontecer... O que eu sempre digo, assim, para professores e para pais, para todo mundo, né? Que foi o que eu aprendi na minha caminhada, na minha lida, né, diária. Então, assim, sempre que a criança apresenta um comportamento que é um comportamento desafiador, um comportamento disruptivo, um comportamento que não é esperado, né, para aquela atividade, para aquele momento. Por exemplo, o meu filho queria brincar com os amigos, ele batia nos amigos. Então, todo mundo dizia que ele era agressivo. E ele não era agressivo. Só que ele não falava, ele não sabia chamar os amigos para brincar. Então, a forma que ele encontrou de chamar as pessoas para brincar era bater. Porque toda vez que ele batia num amigo, todo mundo virava e chamava a atenção dele, olhava para ele. Não, não faça isso. Não faça isso. Ele recebia atenção. Isso. Então, ou seja, na cabeça dele, sim, estou fazendo a coisa certa, vou continuar batendo. Então, assim, a gente sempre tem que se perguntar a gente tem que fazer a seguinte pergunta, o professor principalmente. Esse comportamento, ele está sendo gerado para tentar dizer o quê? Entendeu? Exatamente. Todo comportamento, ele quer dizer alguma coisa.
E aí, o que eu tenho que trazer? O modelo social. Então, eu implemento um modelo social adequado. Então, quando eu vejo o Pedro, meu filho, batendo numa outra criança, quando eu, dentro daquela observação, eu vejo que ele está chamando aquela criança para brincar, que não tem disputa de brinquedo, que não tem nada que justifique ele estar batendo nela, então eu vou pegar na mão dele e vou dizer, não pode bater. Tem que dizer, vamos brincar. Então, você traz o modelo para a criança e ela vai aprendendo. Tanto que hoje ele não bate mais, entendeu? Então, assim, você tem que identificar. A pergunta que você tem que fazer é, o que esse comportamento quer dizer? O que essa criança está querendo me dizer com esse comportamento? E aí entra aquilo que você acabou de dizer. Nem sempre o professor vai acertar. Então, nem sempre ele vai acertar de primeira. Ah, ele está querendo dizer isso. Ah, ele está querendo dizer aquilo. Mas depois de 15, 20 dias, um mês convivendo com essa criança, com esse jovem, com essa pessoa autista, você consegue identificar o que ela quer dizer, né? Com aquele gesto. A gente tem hoje várias crianças não verbais, autistas não verbais, e que conseguem dizer para a mãe que querem fazer xixi, que estão com fome, que estão com sede. Então, se eu observar aquela criança dentro da sala de aula, ela vai me dar os sinais, ela vai me dar um direcionamento daquilo que ela está querendo com aquele comportamento, entendeu? Exatamente, porque não é do nada que, por exemplo, não é do nada. Que ele bateu no coleguinha. Não é do nada, não é porque, nossa, mas essa criança é muito agressiva. Não. A gente tem que mostrar para essa criança exatamente o que você falou, o modelo social, né? E às vezes a gente tem que pensar também. Eu penso isso, tá? Algumas vezes. É uma coisa que eu faço muito. É um aluno, é um estudante autista, teve tal comportamento. Aí eu penso assim, tá, e se um estudante que não é autista tivesse esse comportamento, o que eu faria, né? Eu iria conversar com aquela criança, falar, olha, isso não é legal, isso está errado, deve se fazer assim. Então, por que eu não posso agir da mesma forma como um estudante autista? Eu penso muito dessa forma, é claro, né? Temos casos e casos, né? Cada criança é uma criança, mas no geral funciona bastante, sabe? Às vezes é uma criança autista que fez algo que está errado, que não pode ser feito naquele momento, ou foi alguma coisa em relação ao coleguinha, puxou o cabelo, sabe, bateu no coleguinha. Eu penso, se fosse uma criança que não é autista, eu chegaria e falaria, olha, fulano, não é bacana você fazer isso, não está certo, não é legal, o jeito correto é fazer assim. Se você quer algo emprestado, você deve perguntar, deve pedir. Então, vou agir da mesma forma como um estudante autista. É bem isso. Então, assim, vem, arranca a coisa da mão do colega. Aí você diz, não, você pede, me dá, por favor. Você traz um modelo social, né? Então, assim, ele fez aquilo porque não ele teve um comportamento que a gente diz que não é legal. Mas eu preciso ensiná-lo a ter um comportamento correto. Porque ele também não sabe, ele também não sabe que aquele comportamento não é legal. Porque é nesse momento que nasce o estigma do estudante autista, entendeu? Na escola. Aí nasce aquele estigma de que é aquela criança que não faz atividade, que só corre, que só grita. E o autista não é assim. Não, entende? Não é Você assim. tem As crianças que é aquela criança que atrapalha. Isso. Pensam que é aquela criança que vai atrapalhar. E não é assim. Não é assim que funciona. Aquela criança só precisa que você tenha talvez um pouco mais de paciência com ela, para você ensinar, para você mostrar quais são os modelos a serem seguidos. Porque paciência, são crianças... Sim. Paciência, técnica, né? Um pouco de conhecimento. Por quê? Porque você vai ter que criar um caminho para ele criar aquele modelo, diferente das crianças que são típicas, né? Elas criam aquilo através da imitação, porque a imitação é o primeiro modelo social que todas as crianças têm. Exato. E o autista, a maior dificuldade dele é o imitar, né? Mas quem faz a inclusão mesmo, o professor, o acompanhante terapêutico, enfim, auxiliar de sala, todas essas pessoas fazem mediação. Mas quem faz a inclusão mesmo são os outros alunos, são os outros estudantes, são os colegas da sala. Né? Tanto que hoje a gente não tem nenhuma referência de qual que é o percentual de estudante autista que pode ter dentro de uma sala de aula. Né? Mas uma escola tem que sempre manter esse cuidado. Você não pode ter, tipo, 40% de estudante autista dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque você não pode
sacrificar os estudantes típicos também, né? Porque quem faz a inclusão dessas crianças são os estudantes típicos, são as crianças típicas, né? Então, são elas. O que o professor vai fazer? O que o acompanhante terapêutico vai fazer? Ele vai mediar. Vamos fazer uma brincadeira junto com esse... que o nosso amigo possa participar. Vamos fazer algo que essa pessoa possa ser convocada. Não vamos brincar lá no tanque de areia, porque agora ele não quer. Vamos brincar do outro lado. Enfim, você vai mediando a relação, você vai trazendo um modelo social de forma que os outros estudantes possam fazer a inclusão daquela criança, daquele estudante autista, né? Mas não é o que eu sempre digo, todo mundo acha que o professor, o acompanhante terapêutico, ele tem que fazer companhia, né? Não, ele não tem que fazer companhia, ele tem que fazer mediação, ele tem que ajudar esse estudante, essa criança autista, a estar inserida nesse convívio social. Isso, então, em relação ao processo de aprendizagem, né? É uma coisa que eu acho que todo professor tá careca de ouvir é currículo escolar. Se fala tanto, né? Ai, currículo escolar isso, currículo escolar aquilo, mas o que é, na verdade, o currículo escolar? O currículo escolar é a base da prática pedagógica. Então, é no currículo escolar que o professor vai apresentar, por exemplo, os conteúdos que serão trabalhados, a ordem, a carga horária, a metodologia que vai ser utilizada, né? E aí, quando a gente está falando de um estudante autista, a gente tem que fazer o quê? Adaptar o currículo escolar, né? Então, essa criança, ela vai ter um currículo diferenciado, certo? Ah, e quem faz isso? É a terapeuta, é o professor, é a escola, é a psicopedagoga? Via de regra, né? Quem tem que fazer é o professor mesmo. Então, tá aí, ó, o conhecimento que o professor tem que ter. Porque é o que faz sentido. O professor tá lá fazendo todo o currículo escolar, da disciplina, ou às vezes nem da disciplina, um professor de séries mais novas, que entrega todas as disciplinas, tá fazendo lá um currículo para ver o que vai ser trabalhado no trimestre, né? Então, é essa pessoa que vai ter que adaptar esse currículo anteriormente feito para o estudante autista. Então, esse currículo escolar, ele vai compreender, assim, todos os objetivos de aprendizagem, certo? E aí, quando a gente pensa na adaptação, o que a gente precisa fazer como professores, né? A gente tem que pensar no que aquele estudante precisa, no que aquele estudante vai conseguir realizar, no que aquele estudante, na forma que aquele estudante demonstra que consegue aprender, que consegue entender. Mas eu acho que o básico do básico, na minha experiência, é adequar o nível de complexidade das atividades. Então, esse para mim é o ABC. É o básico, né? Porque a gente, às vezes, dá uma atividade um pouco mais complexa para os estudantes neurotípicos, né? E os estudantes que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento não conseguem desenvolver essa atividade. Então, vamos adequar? Vamos deixar essa atividade menos complexa para que esse estudante receba este mesmo conhecimento da forma que ele vai conseguir aprender? Então, esse para mim é o básico. Uma dica que você daria para, tipo, tornar menos complexo esse processo, entendeu? Quais são as dicas? O que o professor pode fazer para ele diminuir esse nível de complexidade das atividades? Por exemplo, tem uma atividade mais extensa, ele vai o quê? Reduzir a atividade? O que ele pode fazer? Ele vai fragmentar aquilo? Como é que ele pode trabalhar para a gente poder dar uma dica? Tem várias coisas que podem ser feitas. A pergunta que eu me faço quando eu vou adaptar alguma atividade é: o que é realmente necessário para o meu estudante? Né? Então, a primeira coisa que eu pergunto para mim mesma é essa: o que é realmente necessário, né? O que ele vai poder utilizar dessa atividade que ele vai realmente aprender, né? Então, a gente já diminui a complexidade do conteúdo, certo? A gente não vai dar aquele conteúdo grande, maçante, não. A gente vai pegar as partes chaves daquele conteúdo. E falando da atividade em si, tem várias coisas que podem ajudar muito, como, por exemplo, uma coisa muito simples: aumentar a letra do enunciado. Isso é uma coisa que pode ajudar muito, muito, muito. Aumentar a letra do enunciado, colocar mais imagens e deixar os enunciados mais curtos, né?
Isso é uma coisa muito bacana, não só em questão de enunciado de atividades, de provas, mas também na hora de você conversar, de você falar com aquele estudante autista, né? Não é assim, não é muito recomendado, né? Quer dizer que não pode, mas não é muito recomendado você, por exemplo, dar uma tarefa muito extensa para aquele estudante, né? Você tem que falar, agora vamos, não sei, ao parquinho. Aí quando chega no parquinho, fala, agora nós vamos brincar. Às vezes, dependendo da criança, não são todas, tá? Mas dependendo da criança, quando a gente fala, vamos ao parquinho, vamos brincar, já é uma coisa muito extensa, né? Então, isso a gente traz para as atividades. Faz uma adaptação para que a gente acabe adequando esse nível de complexidade, tanto dos enunciados, quanto da atividade em si. Aumenta a letra, coloca imagens, deixa a atividade mais curta, coloca só o essencial e coloca num nível, né, que a gente sabe que o estudante ele vai conseguir compreender.